Bom, Nanano, vamos lá, vamos começar. A gente vai começar então hoje o capítulo 3. Esse aqui, ó. Mulheres pintoras, mulheres artistas, na verdade, que a gente não vai falar só de pintoras. E ele já abre com uma imagem maravilhosa, uma obra maravilhosa. O nome dessa obra aqui é A Filha da Artista, Julie, com sua babá. Ele foi pintado pela Beth Morisot e a gente vai falar um pouquinho dela também. E aqui ele começa a falar um pouquinho, ó, que esculpir a própria vida, pintar a própria existência. A arte é repleta de mulheres que tornam exemplos de luta, resistência e criação. Seu desejo de criar não resulta apenas em obras de arte, mas também suas próprias histórias. A gente vai ver isso aqui quando eu falar um pouquinho de cada artista. De quais mulheres artistas você se lembra? Ele faz uma pergunta, qual que vocês se lembram aí, gente? Não precisa ser só pintora, escultora, tá? Artista, uma cantora, uma bailarina. A arte tá em todas as partes, como eu sempre falo em sala de aula com vocês. E aqui tem 3 perguntas. Como você descreveria essa imagem? Como que vocês descreveriam, gente? A gente vê uma criança, né? Parece uma menina, com uma pessoa mais velha, que pode ser a mãe, a babá. E aqui a gente já sabe que é a Julie com sua babá, né? E letra B. A obra foi pintada por uma mulher. Quais mulheres artistas você conhece? É a mesma coisa que eu já tinha perguntado antes. Vocês vão falar pra mim aí, vocês podem colocar no caderno. Qual que é a artista que você conhece, que admira? E letra C. Muitas mulheres artistas foram protagonistas de suas próprias histórias, exemplos de resistência e criação. Na sua vida, você, que mulher, artista ou não, pode ser considerado um exemplo de luta e criatividade? E por quê? Você vai colocar no seu caderno aí, tá? Qual dessas que você conhece? Pode ser sua mãe, não precisa ser artista, não precisa ser conhecida. E vai justificar por que vocês consideram essa pessoa, né, tão importante, um exemplo para vocês. E aí a gente começa o nosso conteúdo aqui na página 40 e 41. A gente vai fazer a página 40, 41 e a 42, tá? A 42 é uma atividade. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. O que os olhos não veem. Eu fiz bastante anotações, porque eu gosto de ir anotando, tá? E aí a gente vai fazer a leitura então, no ano. Eu quero que vocês me acompanhem com o livro de vocês, tá? Aqui ele faz uma introdução, explicando que quem não é visto não é lembrado. E aí ele vai contar um pouquinho, né, da historiadora norte-americana Linda Nochlin. E ela faz uma indagação por que não existia tantas mulheres pintoras, artistas antigamente. E aí a gente vê aqui que ela sabia que existia, mas era uma provocação para nos fazer pensar o que acontecia com essas mulheres. Elas não eram tão valorizadas e não tiveram tanto sucesso como pintores de mais ou menos de talentos parecidos, que se destacaram, né, por ser homem, e as mulheres ficaram ali, tiveram pouca, como eu vou falar para vocês, pouco espaço no mundo artístico. Então ela começa fazendo essa indagação. E aí a gente vai estudar aqui 3 artistas, 2 pintoras e uma escultora, mulheres que se destacaram na sua arte, porém não tiveram tanto reconhecimento, e a gente vai ver que essas mulheres eram geniais, as obras delas são geniais, mas que, comparado aos artistas que trabalharam ali no mesmo, junto com ela, elas não tiveram tanto destaque. Vamos ver primeiro aqui, ó, ele vai falar da Artemisia Gentileschi, tá? Se escreve Gentileschi, mas se lê Gentileschi. Ela é mais antiga ainda, ela é de 1593, nasceu em 1593 e faleceu, né, em 1656. Vamos fazer a leitura e aí eu vou explicar para vocês, assim como a gente faz em sala de aula, tá? Pintora italiana do período barroco, foi a primeira mulher aceita na Academia de Belas Artes de Florença. Eu quero que vocês destaquem essa parte, porque essa parte é importante, ela é muito conhecida por isso. Na Itália, a mesma pela qual passou Michelangelo, e a gente vai ver que ela se inspira muito em Michelangelo, mas também em Caravaggio. A gente vai ver isso na obra dela. Artemisia trouxe para várias de suas obras a questão que ela mesma sofreu na pele e continua atuais, como assédio sexual sofrido pelas mulheres. Gente, deixa eu contar rapidinho a história dela para vocês entenderem que isso é muito retratado nas obras dela. Artemisia, o pai dela pediu para que ela tivesse aulas, e um professor, pintor muito renomado da época,
que desse aula para ela, ensinasse para ela perspectiva. O que é perspectiva? É aquela noção que a gente tem de fundo, né? A gente tem a tridimensionalidade, altura, largura e profundidade. Então eu queria ter que ela tivesse essa noção de perspectiva. Lembra que a gente estudou ano passado sobre perspectiva? Então, e aí ela foi abusada sexualmente pelo professor dela. E o que acontece, gente? Na época, ela tinha que provar que ela sofreu esses abusos. Como que eles faziam para saber a verdade, se ela foi abusada ou não? Eles torturavam ela. Quer dizer, ela era vítima, ela sofreu abuso sexual. E aí eles torturavam essa mulher para que ela falasse a verdade. Então, correu, né, júri, teve um processo todo, ela conseguiu provar que ela foi realmente abusada sexualmente. E ela se comparava também a Santa Catarina, que a história é um pouco parecida. Então, várias vezes ela vai se retratar como Santa Catarina. Santa Catarina também sofreu, né, abuso, e quando ela foi morrer, colocaram ela numa roda, para que essa roda passasse e matasse. Só que na hora de morrer, Santa Catarina fez o sinal da cruz e essa roda se quebrou. Então a pessoa, né, que a condenou foi lá e decapitou. E quando foi decapitada, ao invés de sair sangue, saiu leite, jorrou leite. Então Santa Catarina também é vinculada às mães, né, ao símbolo materno. E aí a Artemísia também se compara um pouco, porque a história das duas, né, é meio que parecida. Então, ela teve que provar a inocência, ela sofreu tortura, ela foi abusada sexualmente e aí ainda teve que passar por toda essa humilhação. E aí também, gente, teve a Artemísia, ela passou por problemas, vários problemas durante a vida, mas também ela teve 4 gravidezes. E dessas 4 gravidezes, ela só conseguiu ter um filho, né? Os outros 3, ela sofreu aborto, não conseguiu levar a gravidez adiante. Então, ela teve vários problemas. Aqui no livro de vocês, a gente vê essa obra aqui, ó, Autorretrato tocando alaúde. Mas, durante a sua vida, a Artemísia, ela pintou muitas cenas delas uma que eu quero que vocês até pesquisem, deem uma olhadinha, que é Judite decapitando Holofernes. E aí muitas pessoas acreditam que essas pinturas eram como se, assim, ela quisesse retratar ela, né, matando a pessoa que abusou dela. Muita gente compara isso, tá? Essas obras dela. Então, para vocês saberem. E a gente tem aqui também a Beth Morisot. A Beth Morisot, vamos ler aqui rapidinho sobre a vida dela. Por conta do machismo da época, ela foi alertada por seu pai a respeito das dificuldades que teria ao seguir a carreira de pintora. Determinada, dedicou sua vida à arte e produziu um grande número de obras. Mas olha só, ainda assim, seu atestado de óbito, no espaço destinado à profissão, constava sem ocupação. A artista francesa participou ativamente do denominado impressionismo, junto com nomes que ficaram muito conhecidos, como Claude Monet, Auguste Renoir e Edgar Degas. E aí, gente, deixa eu só fazer aqui uma paradinha e vou explicar para vocês. A Beth Morisot, que é a pintora dessa obra aqui, ó, ela ela fez muitas obras, e aí é interessante porque quando ela morre, tá sem ocupação. Ela foi uma pintora que influenciou muito. Ela vivia ali com Claude Monet, que a gente já estudou isso, com Renoir, com Edgar Degas. E quando houve aquela primeira exposição do impressionismo, ela estava lá junto. E essa menina aqui que a gente vê, que é a filha dela, aqui a gente tá falando, ó, a filha da artista, que é a artista, a Berthe Morisot. E aí, o nome dela era Julie Monet. Essa menina, ela é sobrinha do Claude Monet. E a Beth Morisot, era cunhada do Claude Monet, um grande nome do impressionismo. Então, para vocês verem que ela foi cercada por grandes pintores, mas mesmo assim, né, quando ela morre, fica sem ocupação. E a gente vê todo o machismo da época. E aqui que começa falando sobre isso, eu vou fazer aqui rapidinho para vocês, vou fazer um paralelo aqui com a história da época em que ela viveu. Nessa época, gente, uma mulher ela não podia sair sozinha. De forma alguma. Se ela entrasse, por exemplo, num restaurante,
em algum lugar, um ambiente desacompanhada, ela ia estar propensa a ouvir todos os tipos de machismo cantadas, porque as mulheres que saíam sozinhas normalmente eram mulheres cantoras, de bar, de dances, né, dançarinas também, e prostitutas. Uma mulher de família, ela não andava desacompanhada, ela não andava sozinha de forma alguma. Então tinha todo esse machismo da época. Por conta disso, a maioria das obras que foram, das cenas retratadas nas obras da B.T. Morisot, eram cenas que vocês, se vocês puderem fazer uma pesquisa, deem uma olhadinha, eram cenas assim, do cotidiano, assim como a filhinha dela com a babá, pessoas, mulheres se penteando, todo o ambiente doméstico, porque a mulher ficava muito presa em casa, então ela pintava o ambiente em que ela vivia. A gente também vai ver algumas cenas dela, algumas pinturas dela, de paisagens, de lugares. E essas pinturas eram feitas quando ela viajava. Quando ela viajava, ela não conhecia as pessoas, então ela podia ser quem ela podia sair, como se ela, assim, eu não tenho que dar satisfação à sociedade, então eu posso ser quem eu sou, eu vou sair e vou viver a minha vida. Então, quando ela viajava, ela conseguia ter mais liberdade, e aí ela pintava essas paisagens. Quando ela estava em casa, não, ela tinha que pintar aquele ambiente doméstico, tá bom? E aí a gente vai ver também a Camille Claudel. A Camille já é uma escultora muito, muito boa no que fazia também, só que teve um fim bem triste. Vamos ver aqui, ó. Seu pai foi um grande incentivador. E aí vocês vão ver que o fato do pai também, a figura do pai fez muita diferença na vida dela, eu já vou falar com vocês. Ele chegou a mudar com a família para Paris para que ela pudesse desenvolver escultura, mesmo com poucos recursos e em uma época que essa atividade era quase exclusivamente masculina. A expressão e a poesia presentes em sua escultura impressionavam. Sua obra foi comparada à de Auguste Rodin. Rodin é um escultor muito famoso, vocês já devem ter, se vocês não lembram do nome, vocês vão lembrar da escultura, que é O Pensador, aquele homem com a cabeça assim. É a escultura mais famosa do Rodin, então ela trabalhou diretamente com Rodin. Eu já vou explicar o que gerou esse trabalho. Para muitos críticos de arte, ela o superou, mas não teve o mesmo conhecimento que ele em vida. Então, gente, ela foi trabalhar com Rodin e naquele trabalho, né, a convivência diária, surgiu um romance e eles se tornaram amantes, porque o Rodin já era casado na época. Então ela trabalhou e muitas das vezes não se sabia qual que era a escultura dela, qual que era do Rodin, porque eles tinham certa semelhança e por trabalhar junto. Mas o que acontece? O Rodin falou que não ia se separar da esposa dele para ficar com ela. Então ela foi ficando um pouco depressiva com isso, psíquica. Ela começou a achar que o Rodin estava tramando contra ela e acabou começando a ter vestígios de loucura. Quando o seu pai morre, o seu pai era um influenciador, uma pessoa que estava, né, que ajudou, que sempre deu apoio a ela. Isso agrava esse estado psíquico dela e ela acaba terminando a sua vida. Ela foi internada no hospício e acaba morrendo. Ela ficou 30 anos e acabou morrendo dentro de um hospício e foi dada como louca. Bem triste, né? Mas vocês veem que ela nunca foi reconhecida por isso. Também porque sempre a maioria das obras dela foi atribuída a Rodin. Só que ela nunca teve reconhecimento. Na página 41 tem algumas artistas aqui brasileiras, mulheres brasileiras. A gente tem duas cantoras, uma lírica e uma de samba. A gente tem uma atriz e a gente tem uma poetisa. Eu vou deixar para vocês, gente, eu não vou explicar sobre elas, porque eu vou deixar que vocês façam uma pesquisa. Vocês vão escolher uma das 4 mulheres aqui, ó, a dona Ivone Lara, Cacilda Becker, Abdu Sayão ou a Cora Coralina, e façam uma pesquisa. E essa pesquisa vocês vão deixar no caderno de vocês. Quando a gente voltar em aula, eu vou corrigir. A página 42, na próxima aula, eu corrijo com vocês, tá bom? Então é isso, um beijão e até a próxima aula.